Sabe, quando se fala em Valak, a primeira imagem que vem à mente é, claro, a do cinema de terror. Mas a figura descrita nos grimórios antigos, essa tem uma complexidade que é simplesmente fascinante. Então, hoje a gente vai mergulhar nesses textos para entender de verdade a identidade de Valak, o tal presidente das verdades ocultas. Ok, vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma coisa: esquecer completamente a imagem da freira demoníaca e olhar direto para as fontes, para a demonologia clássica ocidental. Vamos para os grimórios que catalogaram essa figura séculos e séculos atrás. Então, nesses textos que foram compilados ali principalmente durante o Renascimento, Valak não é só uma força do mal aleatória, de jeito nenhum. Ele tem um cargo, um número, uma função muito específica. Ele é listado como o espírito de número 62 na Ars Gotia, um dos textos mais famosos sobre magia cerimonial, e o título dele é esse mesmo: Presidente. E os detalhes, olha, são bem precisos. Ele é um espírito de número 62, um presidente que comanda nada mais nada menos que 38 legiões. Os nomes dele até variam um pouquinho de manuscrito para manuscrito, Volak, Valak, Valu, Ualak, mas a posição e o poder são consistentes. É como se fosse a ficha de identificação dele, sabe, dentro dessa hierarquia infernal toda complexa. Agora a gente entra na parte que começa a mostrar a profundidade simbólica de Valak, a aparência dele. E eu já adianto, não tem absolutamente nada a ver com o que o cinema popularizou. É uma coisa muito mais estranha e, justamente por isso, muito mais interessante. A descrição que está lá nos grimórios é essa, direta e, vamos combinar, bem bizarra. Uma criança com asas de anjo cavalgando um dragão de 2 cabeças. Só essa imagem já tira a gente do terror simplista e joga a gente num universo de simbolismo muito, muito denso. Isso não é nenhuma invenção moderna, tá? Essa ilustração aqui, por exemplo, vem do famoso Dicionário Infernal. Olha só como os ocultistas do século XIX imaginavam essa descrição. A inocência da criança, o poder bruto do dragão, tá tudo aí, criando um paradoxo visual que é muito poderoso. Certo. Então, para que um mago antigo iria querer invocar Valak? Os textos dizem que, basicamente, para 2 coisas. Primeiro, encontrar tesouros escondidos. E segundo, localizar serpentes. E não é só dizer onde elas estão, não. Ele as entregaria ao magista, sem esforço nenhum. À primeira vista, parece tudo muito literal, né? Encontrar ouro, encontrar cobras. Mas, nas tradições esotéricas, o literal é quase sempre só um véu para o simbólico. É aqui que a análise começa a ficar fascinante de verdade. Será que o objetivo era só esse? Ou será que existe uma camada de significado muito mais profunda por trás disso? Essa é a pergunta que vira o jogo. É a pergunta que transforma a demonologia clássica numa ferramenta de autoconhecimento. E se esses grimórios não fossem só catálogos de demônios externos, mas sim mapas? Mapas de forças internas, de arquétipos da nossa própria psique? E quem jogou essa ideia na mesa de forma bem direta foi Aleister Crowley, um dos ocultistas mais influentes do século XX. Com essa frase, ele muda tudo. Valak deixa de ser só uma entidade lá fora e passa a ser também um símbolo de algo que está aqui dentro. E a partindo dessa perspectiva, que foi aprofundada por ocultistas contemporâneos como Jorge Puente, que os poderes de Valak ganham um significado, totalmente novo. A busca deixa de ser por tesouros materiais e passa a ser por riquezas internas. E essa tradução do conceito é simplesmente fascinante. Na visão moderna, o que Valak ajuda a encontrar é o nosso valor essencial, sabe? É o entendimento de quem nós somos. É a capacidade de desenterrar traumas para a gente poder compreender e curar. O ouro, de repente, vira autoconhecimento. E as serpentes, elas também ganham um novo significado. A serpente é um arquétipo universal, né? Representa o conhecimento oculto, a energia primal, aquela sabedoria que rasteja lá no nosso subconsciente. Valak não traz cobras literalmente. Ele revela onde estão as nossas energias e instintos mais profundos, nos dando acesso a eles. Com essa nova chave de leitura em mãos, aquela imagem bizarra de Valak começa a fazer todo o sentido. Cada pedacinho da iconografia dele se torna uma peça de um grande quebra-cabeça psicológico. A criança com asas de anjo é o potencial puro, a semente de uma grande descoberta sobre nós mesmos. E o dragão de 2 cabeças é a pura energia caótica e dual do nosso inconsciente.
E o mais importante, Valak, a criança, não é devorado pelo dragão. Ele o cavalga. Ele domina essa força. Certo, mas como se acessa essa tal porção do cérebro? Bom, é aí que entra o sigilo. Na visão moderna, o sigilo, que é o selo do espírito, funciona como um gatilho visual, uma chave gráfica que foca a mente e ativa a faculdade psicológica que Valak representa. E aqui estão eles, os sigilos de Valak. E não são desenhos aleatórios, são diagramas complexos que vieram de uma longa tradição, desenhados para capturar a essência dessa força. Meditar sobre eles nessa ótica seria uma forma de sintonizar a consciência com esse poder de encontrar o que está oculto. Então, a gente chega num ponto crucial. Essa leitura moderna invalida a antiga? De jeito nenhum. O que ela faz, na verdade, é criar uma ponte, é mostrar como essa sabedoria ancestral pode ser aplicada hoje, no nosso contexto. A evolução da interpretação fica muito clara quando a gente olha assim. O que antes era visto como uma entidade externa a ser comandada para se obter um ganho material, hoje é entendido como um arquétipo interno, que deve ser compreendido para a integração psicológica. A função é a mesma, encontrar o que está oculto. O que mudou foi o território da busca, que passou da terra para a mente. É fundamental entender isso. Essa abordagem psicológica não está dizendo que os magos antigos estavam errados. Ela sugere que eles descreveram forças psíquicas usando a linguagem que eles tinham na época, a linguagem dos espíritos, dos anjos e dos demônios. No fim das contas, a essência de Valak, o papel dele, continua o mesmo através dos séculos. Ele é a chave para aquilo que está enterrado, para aquilo que não pode ser visto facilmente. Ele é o patrono da revelação, o presidente que governa sobre os segredos. E é essa questão que fica no ar. Será que os grimórios antigos nos deixaram um catálogo de entidades? Ou será que eles nos deixaram um mapa detalhado da nossa própria consciência? Talvez a resposta, assim como o próprio Valak, esteja em algum tesouro escondido, só esperando para ser descoberta.